Obrigado. É errado e é pecaminoso. Houve uma senhora que me disse, ela disse, não uso shorts, uso calça comprida. Eu disse, é pior. A Bíblia disse, a abominação é para Deus a mulher usar roupa de homem. É a verdade. E então o álibi é, não fazem mais roupas além dessas. Mas ainda fabricam máquinas de costura e vendem tecido. Uma mulher que se veste assim será culpada de adultério no dia do juízo. Você pode ser pura como um lírio para com seu marido ou namorado, mas Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, talvez, de fato, você não tenha feito nada de errado, mas quando se vestiu assim, você se apresentou ao homem, ele terá de responder por cometer adultério, e a culpa é sua. E a igreja está permitindo isso, não discernindo o corpo do Senhor. Que triste, cortando o cabelo delas. A Bíblia disse que uma mulher que corta o cabelo, seu marido tem direito de lhe dar o divórcio, porque ela é infiel. Ele disse que ela desonra a cabeça. Está certo? E o homem é a cabeça da mulher. Sei que é duro, mas precisamos de discernimento. Precisamos discernir pela palavra. A palavra está certa. Requer-se a palavra. A palavra de Deus está sempre certa. Não podemos discernir baseado no que as pessoas pensam, no que os intelectuais nos dizem, no que os psiquiatras nos dizem. Temos de seguir o que Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não discernindo o corpo do Senhor. Há muitos fracos e doentes, muitos dormem, estão mortos, espiritualmente mortos. A última praga que caiu no Egito foi a morte. A última praga que caiu na igreja foi morte espiritual. O que precisamos hoje é de um despertar espiritual. Um despertar espiritual para o discernimento. Essas pessoas podem ter feito isso com boas intenções. Aquele homem lá do sul, aquele médico, o outro dia, que deu aquele homem ácido sulfúrico que o matou. Ele tinha boas intenções. Ele achava que estava certo, mas teve pouco discernimento. Ele não discerniu seu remédio, como a garotinha que estava andando pela rua e achou um gatinho. E ele estava todo molhado e morrendo de frio. E ela o pegou, abriu a porta do forno e o colocou no forno para se aquecer. Suas intenções eram boas, mas seu discernimento era ruim. Ora, não, se não vigiarmos, também vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. Os comunistas estão vindo sobre nós. O mundo está vindo sobre nós. Nossas igrejas estão divididas. Homens dividindo-se, separando-se, aparentemente não tendo a fé, discutindo por doutrinas insignificantes. Devemos nos unir de braço e coração, e orar, e jejuar, e clamar até Deus enviar de volta o Espírito Santo, para que tenhamos discernimento espiritual. A hora chegou no tempo do fim agora. Estamos nas sombras da vinda do Senhor. E a igreja não consegue discernir isso. Estamos vivendo numa hora mais tardia do que vocês pensam. Se Paulo pudesse ressuscitar dos mortos essa noite em Middletown, isso é que seria um fogo ardente. Eles o prenderiam antes do amanhecer como um maníaco ou um radical. Aquele homem cheio do Espírito Santo e vendo as coisas acontecendo como estão e sabendo que o tempo está próximo. Haveria reavivamento ou teriam de ir à cadeia para ouvi-lo. Isso mesmo. Agora, Jesus disse, e a Bíblia fala,
nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor, haverá grandes sinais e prodígios ocorrendo na terra. E vocês sabem, a igreja está tão morta em teologia e todos os tipos de ensinos e treinamentos e programa educacional a ponto de não conseguir discernir essas coisas. Não disse Jesus à igreja em seu dia: sabeis discernir a face do céu, mas não sabeis discernir os sinais do tempo. Pois se conhecesseis a mim, conheceríeis o meu dia, a hora da libertação da igreja, e não conseguem discernir isso. Estamos tão... Algo está errado. Estou falando da igreja inteira, de todos os que se dizem cristãos. Deus pode começar a se mover e coisas espirituais estarem acontecendo. Pessoas sendo salvas e cheias do Espírito Santo. Muitos milhares que se dizem cristãos se afastarão disso e dirão: oh, isso são santos roladores. Vocês não têm discernimento espiritual, pois tudo o que o Espírito Santo faz está escrito na Bíblia. Julguem tudo pela Escritura. É assim que discernimos, para ver se nosso discernimento está certo. Se a Bíblia disse Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu creio nela. Se Jesus disse também fareis o que eu faço, eu creio nela. E se a Bíblia disse que o Espírito Santo é para cada geração, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, não creio que um aperto de mão tome o seu lugar. Creio que é o mesmo Espírito Santo que caiu então, mostrando os mesmos sinais, as mesmas maravilhas. O melhor testemunho de que temos o Espírito Santo é quando o nosso espírito testifica com a palavra. Se nos chamamos de cristãos e dizemos que estamos cheios do Espírito e vemos que o batismo do Espírito Santo é derramado sobre os crentes para todas as eras, e nosso espírito nos diz: isso é para outra era? Você está errado. Isso mesmo. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, se nosso espírito dissesse: não, ele está morto, ele já se foi, há algo errado. Jesus disse: também fareis as obras que eu faço. Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. E se nosso espírito se afasta disso, não temos o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo dirá amém a cada palavra que ele escreveu. Agora, o conhecimento intelectual o afastará dela, mas o Espírito Santo dirá amém à sua própria palavra. Ele sem dúvida dirá, e ele está procurando, indo atrás e tentando achar alguém em quem possa se colocar. Ele anseia achar. Não pensem que podem esgotar a bondade dele. Poderiam imaginar um peixinho de 1 centímetro de comprimento no meio do Oceano Pacífico, dizendo: melhor eu beber com moderação desta água, posso ficar sem. Seria tanta tolice quanto você tentar pensar que poderia esgotar a bondade de Deus. Pedi abundantemente para que as vossas alegrias se cumpram. Creia em Deus para qualquer coisa que Ele prometeu, é sua. Os profetas do Antigo Testamento, Daniel e os outros, disseram nos últimos dias que o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Isso é uma promessa. Quando o intelectual olhar para as proezas, ele dirá: oh, isso é psicologia, é telepatia mental, é obra do diabo. Mas o Espírito Santo responderá: amém, é verdade. O discernimento correto. Eles o prometeram. Jesus prometeu isso. Jesus disse: também fareis as obras que eu faço, ainda maiores do que estas fareis, porque eu vou para meu Pai. Paulo prometeu que nos últimos dias, pelo Espírito Santo, que a igreja apostataria, milhões deles. Virá uma apostasia, porque os homens serão obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons, sem o discernimento correto. Ou vocês dizem são os comunistas, são os cristãos só de nome. Notem o próximo versículo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela.
sem discernimento espiritual. Quando você tem discernimento espiritual e o Espírito Santo está sobre você, você tem discernimento espiritual. Ele diz amém a toda promessa de Deus. Paulo disse que esses dias existiriam, nós os temos, estão aqui, estão sobre nós, e o olhamos e o vemos, ouvimos isso de toda parte, e o que fazemos? Isso deve nos unir,